Olá, pessoal. Eu sou a professora Dani Duarte, do Aprovato Cursos, e agora nós vamos compartilhar um pouco sobre teorias do currículo. É um conteúdo importante, caiu uma questão, né, no último concurso de 2017, tem uma relação direta com o que a gente estudou sobre tendências pedagógicas, e aí nós fizemos algumas considerações importantes aqui sobre teorias do currículo a partir do livro Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, de Tomás Tadeu da Silva, ok? E, de antemão, Silva vai trazer algumas reflexões sobre esse conceito de teoria, que, de acordo com ele, é uma representação, uma imagem, um reflexo, um signo, né, de uma realidade que a precede, né, cronologicamente, ontologicamente. Então, o currículo seria esse objeto, né, que precede a teoria, né, que aparentemente, né, e essa teoria aparentemente só entraria em cena para descobrir, descrever e explicar. Só que, ao passo em que a teoria vive esse processo de descobrir, descrever, explicar, também ela cria esse objeto, ok? Então, ele vai propor toda uma discussão anterior sobre essa questão de teoria. E qual conhecimento deve ser ensinado através do currículo? Então, as diferentes teorias elas podem recorrer a discussões sobre a natureza humana, a natureza da aprendizagem ou a natureza do conhecimento, da cultura e da sociedade. Então, de que forma que essas teorias vão se diferenciar? A partir dessa ênfase né, que elas darão a esses elementos citados anteriormente, ok? Elas não estão, então, desse modo, puramente nesse campo puramente epistemológico, né? De competição entre teorias que são consideradas, entre aspas, né, puras, ok? Então, essas teorias elas estão situadas num campo epistemológico social, né? E ativamente envolvidas, né, nessas questões hegemônicas. E aí, portanto, a questão do poder é que vai separar essas teorias em tradicionais e em críticas e pós-críticas, não do currículo. Nas tradicionais, há uma pretensão de ser apenas teorias neutras, científicas, desinteressadas, que a gente sabe que não, essa neutralidade, né, esse desinteresse, na verdade, não existe, né, não existem, tanto que por isso que pretendem, e as críticas e pós-críticas, não é, em contrapartida, elas argumentam que não existe essa teoria neutra, científica ou desinteressada, né? Pois qualquer teoria ela estará inevitavelmente implicada em relações de poder. E a Silva não traz de imediato uma classificação assim redondinha, no caso retangular, como essa aqui. Uma classificação, né, redondinha sobre manifestações do currículo, mas todo mundo que trata, né, sobre currículo sempre vai buscar explicitar isso aqui, não é? Então, embora não esteja com uma classificação tão direta assim, mas todo mundo vai trazer as manifestações do currículo. Inclusive, tem outros tipos de classificação, mas percebe-se que o que é mais relevante, né, até para a gente compreender melhor essa questão da teoria, são essas manifestações do currículo. E aí, essas três manifestações básicas, não é? É o currículo oficial, tem só uma coisinha aqui, oficial, aqui, tá? Oficial, isso aqui se chama trabalhar no domingo. Deixa eu botar aqui, ver. Oficial, que é esse currículo prescrito pelos sistemas de ensino, que é o explícito, ok? Que é o currículo formal, vou até aproveitar aqui, formal, ok?
era formal. O som não deixou colocar formal, não. Então, esse currículo não é formal, inclusive, são tantas nomenclaturas aqui que o currículo informal também entraria, assim, mas para não confundir a gente, vou focar em informal, né, oficial, que é o currículo pré-escrito. A gente tem que focar que é aquele currículo que é estabelecido, né, pelos sistemas de ensino, aquele currículo, não é, que está prescrito ali na escola, que é o explícito, ok? Aí nós temos o currículo real, que é o currículo em ação, né, que é aquele currículo que realmente acontece na sala de aula, que a gente sabe que tem muita coisa que é planejada, né, para a ação pedagógica, que muitas vezes, né, até pela necessidade da flexibilidade, né, não acontece, muitas vezes não, é sempre, praticamente, mesmo até, né, naqueles sistemas de ensino. Então, se a gente for pensar, por exemplo, né, nas escolas, tanto religiosas quanto leigas, que seguem, por exemplo, a tendência liberal tradicional, ainda assim, a gente sabe que tem um currículo que sempre está ali em ação, né, do que realmente acontece e aquele que está prescrito. Então, existem muitas variáveis aqui, né, que acabam muitas vezes separando isso que está lá prescrito do que vai realmente acontecer em sala de aula. E o currículo oculto, né, que é o currículo implícito, né, ele não está ali posto e também não está também explícito nesse currículo em ação, né? São aquelas manifestações que acontecem no ambiente escolar e que não aparecem no planejamento, tá? Mais tarde aqui a gente vai ver que existe uma crítica muito dura, não é? Também por parte da teoria crítica, crítica, em relação a esse currículo aí, a gente verá por quê. Então, de acordo com Silva, provavelmente em 1920, né, a gente vai ter essa emergência do currículo aí como um objeto específico de estudo e pesquisa. Então, o que o mundo, né, está vivendo nesse momento, né, o desenvolvimento da industrialização, os movimentos migratórios, e aí isso serve de impulso para racionalizar o processo de construção, desenvolvimento e testagem de currículos, tá? Então, um momento que há uma preocupação, né, com a escolarização das massas, e aí uma obra que marca esse momento é a de Bobbitt, que é The Curriculum, de 1918, mas a gente vai ver que, não é, na verdade, assim, não que o currículo surgiu nesse momento, mas o currículo como objeto específico de estudo e pesquisa, ok? Isso é importantíssimo. E, etimologicamente falando, essa palavra vem do latim curriculum, que, né, em linhas gerais, significa pista de corrida. E aí, né, o autor também vai trazer uma discussão sobre isso e tal, que, de fato, parece que nós estamos todos aí nessa pista de corrida aí, correndo em busca de alguma coisa. Então, como, né, falamos anteriormente, essas teorias elas vão se dividir em tradicionais, críticas e pós-críticas, e, como o próprio nome, né, já nos leva a pensar, essas teorias tradicionais, elas aceitam facilmente o status quo, os conhecimentos e os saberes dominantes, ok? E também, dessa forma, vai priorizar uma padronização, né, dos processos pedagógicos e se basear nos princípios de racionalidade, de administração, né, da técnica, com ênfase no método e no conteúdo. A gente vê que isso tem tudo a ver também com as tendências liberais, né? Principalmente quando se trata da tradicional e da tecnicista, ok? E se concentra na preparação de mão de obra para o mercado, então, um modelo tecnocrático, né? Que tem principalmente tudo a ver aí também com a educação tecnicista.
John Dewey, ele no livro de Silva, ele vai vir depois, né, da explicação ali sobre o surgimento do livro de Bobbitt, né? Por quê? Porque Bobbitt ele teve mais expressão, né, muito mais, né, foi muito mais considerado, né, em termos de estudos e pesquisa sobre currículo do que Dewey. Inclusive, John Dewey eu utilizei na minha monografia da especialização, que eu achei muito interessante a relação, né, que ele estabelece entre educação e experiência. E aí, com esse livro, né, The Child and the Curriculum, de 1902, né, a partir desse momento aí, ele passa a liderar uma vertente considerada mais progressista, né? E aí, nos Estados Unidos, ele é esse precursor aí da escola nova, que depois, né, vai também emergir no Brasil, né, a partir de Anísio Teixeira, né, que é considerado fundador da escola nova no Brasil. Então, ele estava muito mais preocupado com a construção da democracia do que com o funcionamento da economia, o que foge, assim, não é, do que a gente consegue visualizar de teoria tradicional, embora ainda seja, ok? E achava importante considerar os interesses e as experiências das crianças e jovens. Aí lembra-se também, lá, se a gente voltar para as tendências pedagógicas, lembrar do método Montessori, né? Eu sempre fico em dúvida, Montessori, mas é Montessori. E a educação dessa forma não é tanto uma preparação para a vida ocupacional, como a gente vai ver, né, em Bobbitt e Tyler, mas constituir um local de vivência e prática direta de princípios democráticos, né, que resume isso aí. Então, ele não vai ter essa influência, né, de Bobbitt, como a de Bobbitt, na formação do currículo como um campo de estudos, ok? E John Bobbitt, com essa obra, né, The Curriculum, ele vai ter uma expressão muito maior, né, como eu falei, nesses estudos sobre currículo, e esse momento, né, em que essa obra surge, né, e que essa ideia de Bobbitt aí sobre currículo é desenvolvida, é um momento crucial, né, da história da educação estadunidense. Então, lembrando que estávamos vivendo, né, lógico que cada lugar do mundo, né, com suas peculiaridades, mas vivendo um processo, né, de crescimento da industrialização e também dos movimentos migratórios. Então, buscava-se responder questões basilares sobre as finalidades e contornos da escolarização de massas, tá? A escolarização de massas aqui é um termo muito importante, né? E aí ele traz a proposta de que a escola, né, funcionasse como empresa comercial e industrial, né? Uma coisa claramente voltada para a economia. Ele vai se basear no modelo de organização proposto por Frederick Taylor e seus princípios da administração científica, né, que são outros dois termos e um nome, né, de Taylor aqui muito importante também para a gente entender esse momento. Então, a questão do currículo acaba se tornando uma questão de organização e o estabelecimento de padrões é fundamental, como a gente já viu mais ou menos em linhas gerais sobre as teorias tradicionais, ok? Então, aqui tem Bobbitt e Taylor, né? Taylor que inspirou Bobbitt aí a partir da sua administração científica. E uma coisa assim muito relevante também para a gente lembrar é que, de acordo com essa forma de pensar de Bobbitt, né, forma de pensar o currículo, os estudantes eles devem ser processados como um produto fabril, o que nos faz pensar muito sobre a educação que a gente ainda tem hoje, né, nas nossas escolas e até mesmo no ensino superior. E aí, Tyler, né, com Basic Principles of Curriculum and Instruction, em 1949, eu também vi uma data de publicação em 1950, mas Silva traz 1949.
haverá uma continuação, né, uma consolidação das ideias de Bobbitt, ok? E aí acaba dominando, né, também essa forma de ver o currículo, acaba dominando os Estados Unidos, influenciando vários países, como também o Brasil, aí por mais 4 décadas, ok? Os estudos sobre o currículo são estabelecidos em torno da ideia de organização e desenvolvimento, então percebam que há, de fato, uma consolidação das ideias de Bobbitt, e, embora admita a filosofia e a sociedade como possíveis fontes para o currículo continua sendo essencialmente uma questão técnica, ok? 2 fontes que não foram contempladas por Bobbitt são acrescentadas, que é a psicologia e as disciplinas acadêmicas, o que acaba gerando um número excessivo de objetivos, e os objetivos são formulados em termos de comportamento explícito, né? Então, lembrar também aqui do behaviorismo, né? Do comportamentalismo para esse período aqui, ok? O que vai influenciar também, né? Tendência tecnicista no Brasil, ok? Então, Tyler identifica 3 fontes nas quais se devem buscar os objetivos da educação, e dessa forma ele expande o modelo de Bobbitt. Então, estudos sobre os próprios aprendizes, estudos sobre a vida contemporânea fora da educação e sugestões dos especialistas das diferentes disciplinas. Então, lembrar que ele acrescentou aqui a psicologia e as disciplinas acadêmicas, ok? E aí os modelos mais tradicionais de currículo, tanto, né, os que são considerados mais técnicos, né, como de Tyler e Bobbitt, quanto os mais progressistas, né, de base psicológica, como o de Dewey, só foram definitivamente contestados nos Estados Unidos a partir dos anos 70, né? E percebam que interessante que lá em 49, não é, Silva cita que 40 anos, né, depois, durante 4 décadas, aquelas ideias vão continuar, e aqui a gente percebe que já com 30 anos as ideias começam a ser contestadas, porque as coisas acontecem sempre dentro de um processo, né? Não tem assim uma ordem cronológica bonitinha, começou aqui, acabou aqui, não é um processo. E aí essas contestações virão a partir desse movimento de reconceptualização do currículo. Uma palavra longa. Então, nós temos, em linhas gerais, aqui características, né, das teorias críticas e pós-críticas. Então, essas teorias elas não vão se limitar simplesmente a perguntar o que será trabalhado no currículo, não é? Mas sempre vão submeter esse o que, né, e este que a um constante questionamento. Então, o mais importante ainda vai ser por quê? Por que trabalhar, né? Por que colocar tal conteúdo no currículo, não é? E não outro, e não simplesmente o quê? Então, estão preocupadas com as conexões entre saber, identidade e poder. E as teorias críticas, a gente agora faz a separação, né, das críticas e pós-críticas, né, na década de 60, 1960, o mundo vive assim muitas agitações e transformações. E aí, né, Silva traz aqui alguns elementos, né, para caracterizar esse momento aí de agitação no mundo. Então, os movimentos de independência, né, das antigas colônias europeias, protestos estudantis em vários países, né, como a França, né, também. Não, assim, porque a França ela é muito delineada, né, nesse momento, muito destacada. Continuação do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, protestos contra a guerra do Vietnã, movimentos contra a cultura, movimento feminista, lutas contra a ditadura militar no Brasil, etc. Né? E aí, isso tudo acaba provocando o surgimento de muitos livros, ensaios, teorizações que colocavam em xeque o pensamento e a estrutura educacional tradicionais. Então,
começa-se a colocar em questão os pressupostos dos presentes arranjos sociais educacionais, e aí uma coisa importante para salientar é que nesse momento é um momento de muita crítica, tá? Não tem, assim, não é muito momento de ação no sentido de mudar as coisas, mas um momento mais de reflexão mesmo, de crítica, ok? Então, a partir das teorias pós-críticas que a gente vai ver mais essas questões assim de ordem mais prática. Por enquanto, aqui muita a mais teoria, né? A mais reflexão sobre esses arranjos sociais e contestação, né? E educacionais. Desconfio do status quo, responsabilizando eu sempre acabo falando de outra forma, status quo, por causa do inglês, mas eu vou falar assim agora. Responsabilizando pelas desigualdades e injustiças sociais, e aqui, né, lembrando que nas tradicionais, né, aquilo que está posto, né, aquilo que essa questão das classes sociais e tal, permanecem, né, as mesmas, assim, não há uma visão de que existe desigualdade, que existe injustiça social, não é? Então, aqui a gente passa a ver realmente assim uma contestação disso que está posto, né? Desse modus operandi aí que conduz à educação e perpetua essas desigualdades e injustiças sociais. Então, enquanto as teorias tradicionais elas eram teorias de aceitação, ajuste, adaptação, né? A partir das teorias críticas a gente vê teorias de desconfiança, de questionamento e de transformação radical. Essa transformação radical é mais nesse sentido das ideias mesmo, tá? Essa repetição de teorias é do próprio autor. Fico um pouco agoniada, mas eu permaneci. O importante, então, não é desenvolver técnicas sobre, né, de como fazer currículo, que era uma preocupação tão latente lá nas teorias tradicionais, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz, ok? Aí as teorias críticas de currículo basearam suas ideologias nas ideias dos autores da escola de Frankfurt e também em Bourdieu, Passeron, sociologia crítica, Althusser, filosofia marxista e Giraud, pedagogo e crítico cultural, ok? Bourdieu e Passeron publicaram esse livro em 1970, na reprodução Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino. O conceito de violência simbólica, né, foi criado por Bourdieu, né, então, um mecanismo utilizado de forma sutil por classes dominantes a fim de legitimar certas crenças, comportamentos ou tradições, né? Que se trata aí desse conceito de violência simbólica, né? Também muito criticado por ele, né? Esse mecanismo muito criticado por ele. Althusser, ele traz uma análise marxista da educação, então de acordo com sua análise sobre a escola, ele vê que esta contribui para a reprodução da sociedade capitalista, e Giroud, a pedagogia e o currículo, a pessoa que faz revisão, Giroud, a pedagogia e o currículo são vistos a partir da noção de política cultural, né? Isso também é próprio de Giroud. E ele também estabelece um conceito de voz, né? E a partir dessa voz, né, as relações de poder são contestadas. O autor, né, Tomás Tadeu da Silva, ele traz um pouco também, um pouco não, na verdade bastante, sobre Paulo Freire, né, que embora não tenha desenvolvido uma teorização específica, né, as questões que são discutidas por ele geralmente são relacionadas com aquelas teorias propriamente curriculares, né? E, além disso, a sua influência, lógico, né, super conhecida e sobre as teorizações
de autores e autoras, mas diretamente ligados ao desenvolvimento, né, desses estudos voltados para o currículo. E a crítica de Freire vai se resumir, né, no conceito de educação bancária, sobre o qual já falei antes também, né, lembrando que a tendência progressista libertadora, conhecida também, né, como método Paulo Freire, e aí a gente falou um pouquinho sobre isso aqui também, né, que a ideia de que no caso, o educando, a educanda vai entrar na sala de aula e alguém vai depositar, não é, aquele conhecimento, né, na cabeça do aprendiz, da aprendiz, não é? E aí, em contrapartida, ele vai propor o conceito de educação problematizadora, que é central, né, para a tendência libertadora. E aí, em oposição a Paulo Freire, né, Dermeval Saviani, né, através da pedagogia histórico-crítica, que também é chamada de crítico social dos conteúdos, né, que parte de Saviani, né, essa pedagogia, lembrando que é, né, também uma tendência pedagógica que a gente já viu, faz uma nítida separação entre educação e política, né? Mas ainda assim apresentando uma evidente ligação entre conhecimento e poder. Então, se a gente lembrar lá das tendências libertadora e libertária, a gente vai ver que tem lembrar até do nosso simulado, né? Que tem em comum, por exemplo, o anti-autoritarismo, né? A questão da autogestão. Então, assim, há um caráter muito político, né, dentro dessas duas vertentes, enquanto que a crítica social dos conteúdos, ela vai utilizar os conteúdos e tal, mas você vê que perde-se, né, perde-se esse elemento político aí nesse desenvolvimento dessa tendência. E Silva também vai trazer, como já tinha falado anteriormente, né, que a gente iria falar um pouco mais sobre isso, o currículo oculto, né? Então, esse currículo ele é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar, né, que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, lembra que eu coloquei lá no início, né? Currículo oficial, que é o currículo explícito, contribui de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes, ok? Então, entre outras coisas, esse currículo ensina, né, em geral, o conformismo, a obediência e o individualismo. Então, por isso que esse conceito, ele cumpriu um papel muito importante no desenvolvimento de uma perspectiva crítica sobre o currículo, né? Porque a partir de então passou-se a conseguir questionar, né? Havia sempre uma tentativa de desnudar esse currículo oculto, de explicitá-lo, né? De mostrá-lo, olha, existe aí um currículo oculto que tem ensinado, né, os educandos a serem conformistas, obedientes, individualistas, mas esse conceito foi se desgastando, né, o que possivelmente explica o seu declínio na análise educacional crítica, e também com a ascensão neoliberal, esse currículo oculto ele ficou cada vez mais evidenciado, né? Antes era uma coisa, não era explicitado, né, como é hoje, mas hoje tornou-se assumidamente capitalista o nosso currículo, né? E nas teorias críticas, nós temos a defesa, né, do reconhecimento da pluralidade cultural, hoje está difícil, e diversidade humana, né, estabelecendo aí um diálogo com as categorias de identidade, alteridade e diferença. Então, elas vão ser mais problematizadoras do que as teorias críticas, no que se refere aos processos de dominação social, e são discutidos aspectos da dominação e opressão, que essas duas, né, outrora apagadas, tais como acontece nas relações de poder materializadas na distinção social, econômica, étnica, cultural, de gênero e de sexualidade. Então, a gente passa a ver aqui termos
que não eram colocados assim em destaque, né, nas teorias críticas, tá? O poder descentralizado e as formas de opressão se manifestam nas diversas micro-relações. E aí, quando eu vejo micro-relações, eu lembro também de Foucault, né? Então, Silva também vai trazer algumas coisas nesse sentido, mas, no geral, são essas ideias aqui. Então, nessas diversas micro-relações de gênero, de trabalho, de lazer, de educação e de política. Dois nomes, assim, né, que vale destacar, que são muito importantes, é o do professor Miguel Arroyo. De acordo com ele, o currículo é construído, a partir do diálogo e da participação. Tomás Tadeu da Silva, né, o autor do livro base para essa aula, ele traz o conceito de multiculturalismo, né, e apresenta essa resistência por meio da luta por currículo mais abrangente à realidade do mundo contemporâneo. E o multiculturalismo, a gente está vendo aqui, não é, que é uma palavra muito chave, né, nessas teorias pós-críticas. Então, a escola é vista como um espaço de construção dialética. Essas teorias são baseadas nos princípios da fenomenologia, pós-estruturalismo e multiculturalismo. E três perspectivas aí que a gente tem que ter muito em mente são multiculturalismo, diversidades culturais e democratização cultural. E aqui a gente traz um quadro, resumo, com essas as três categorias de teoria e respectivos conceitos, que, inclusive, já aparece lá desde o início do livro de Silva, mas eu achei melhor trazer no final, porque sintetiza tudo. Eu já vi questão, né, como eu falei na outra aula, né, que eu comecei a falar de teorias do currículo, questões que trazem esses conceitos aqui, e aí a gente tem que ter o conhecimento desses conceitos, né, de qual, né, tipo, de qual é a categoria de teorias, né, cada um faz parte, para poder responder a questão. Só que, lógico, que depois a gente vê um apanhado de tudo, fica mais fácil. Então, os conceitos chave das teorias tradicionais é ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos, né? Que resumo que a gente já viu antes, ok? E das teorias críticas, ideologia, né? Lembrando que muita coisa passa a ser contestada a partir daqui, ok? E aí, reprodução cultural social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, não é? Emancipação e libertação, currículo oculto, né? Muito, né? Criticado aí por essas teorias, e resistência. E, a partir das teorias pós-críticas, a gente tem, né, ou ainda outros conceitos, como identidade, autoridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber poder, né? Aqui Michel Foucault, né, e os análises dos discursos vão ter muita evidência, um dos, assim, o que é destacado, inclusive, possível ali é Foucault. Representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo. Então, percebam que esses conceitos não eram evidenciados antes, ok? E aí, isso aqui resume muita coisa. Então, inclusive, se for para, né, fazer uma impressão e tal, eu aconselho que faça impressão disso aqui, e também, se quiser imprimir mais coisas, também vale a pena, né? E aqui a referência do livro do Tomás Tadeu da Silva, né, que serviu de base para a gente falar das teorias do currículo, ok? Daqui a pouco eu vou enviar né, se a pessoa assistir bem mais tarde, eu vou enviar o nosso simulado, ok? Já coloquei a questão de 2017, aí estou criando outras questões, e aí a gente se vê na próxima aula, ok?
ok? Eu balancei aqui a mesa e a gravação vai ficar legal, viu? Tchau, tchau.